Romanos capítulo 6, quero ler os primeiros 14 versos, obrigado, Zezé. Romanos 6, diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Acharam, irmãos? Amém ou não amém? Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também o quê? Andemos nós em novidade de vida, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Diga comigo, foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11, vamos ler juntos? Assim também vós, morto para o pecado. Só quem está vivo aí para Deus, vamos lá. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler o 12 também? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine o pecado, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14 e último, porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Amém? Senhor, fale conosco, uma vez mais oramos, através da tua poderosa e viva palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu estava nessa semana lembrando de um livro que eu li há mais ou menos uns 15 anos atrás, e é daqueles livros que eu digo que são livros de cabeceira. A gente lê livros, vários livros, muitos ficam lá guardadinhos na biblioteca, acrescentam na nossa vida, mas tem aqueles livros que marcam a gente muito fortemente. E, na verdade, esse não é nem um livro, ele é um livreto, até trouxe aqui para mostrar, que é esse livreto aqui do A.W. Tozer, um pastor norte-americano. 5 votos para obter poder espiritual. Esses 5 votos, mesmo que tem 15 anos atrás, eu sei eles até hoje de cor. Porque eu tomei isso no meu coração como algo a ser vivido e a ser estabelecido de fato como um voto diante de Deus. Por que ele usa essa questão do voto? Lembrando que para viver o poder espiritual, o que ele mostra, justamente a gente precisa fazer esses votos diante de Deus. A palavra voto não é uma palavra tão comum, né, nas nossas conversas, nas nossas práticas. Mas o que o autor quer dizer com a palavra voto aqui nesse texto? Voto aqui é uma decisão firme, trazendo para a nossa realidade. É uma decisão firme que eu faço com Deus. Por exemplo, uma pessoa que faz os votos no dia do casamento, não tem? Então, eu prometo te honrar, te amar na saúde. São os votos. Ou seja, são compromissos que eu faço firmes, são decisões irrevogáveis. É um comprometimento irrevogável que eu faço com Deus. Na Bíblia a gente vê vários homens, quem sabe de algum personagem bíblico que fez um voto, que vem na sua mente aí. Cri. Vai que eu falo. Isso, Daniel. Nós temos, por exemplo, Jacó fez um voto em Gênesis. Ana fez um voto, né, de dedicar a Samuel. Jefté fez um voto. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que fizeram votos de coisas específicas. Esse chamado é no sentido, eu preciso fazer algumas decisões que são irrevogáveis, que são inegociáveis. É isso que eu quero falar nessa noite. Sobre essas decisões inegociáveis em que Deus, sobretudo nessa casa, tem nos impelido a viver esse poder do Espírito, nos chamado para isso. Nós precisamos estabelecer esses votos.
E eu vou falar de na verdade o livro é livreto, ele só comenta isso, mas eu quero aprofundar sobre essa frase que ele deixa como um dos votos. Se Deus colocar no meu coração, eu vou ministrar depois os 5 votos, mas hoje eu quero falar de um que para mim faz todo sentido, que é sobre trate seriamente com o pecado. Não há, gente, nenhuma possibilidade de se viver poder espiritual, de se viver o poder do Espírito, ser cheio de Deus de verdade, se a gente não tratar seriamente com o pecado. Tá, eu vou pedir uma gentileza. Se você escreve para mim aqui, trate seriamente com o pecado, pode ser como um título aqui para a gente poder gravar. Vamos dizer juntos então? Trate seriamente com o pecado. Mais uma vez. Seriamente. Super sério, né? Estou muito determinado. Eu vou tratar. Vamos lá, gente. Compromisso, decisão firme no nosso coração. Só quem quer viver poder espiritual tem que fazer esse voto diante de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Trate seriamente com o pecado. Eu sei que falar de pecado não é um assunto confortável de se pregar. Na verdade, o pecado tem sido uma das coisas que não tem sido muito pregados hoje. Muito pregados sobre isso, sim ou não? A gente vê muito sobre vitórias, sobre prosperidade, sobre vencer a luta. O que Deus de fato faz? Deus prospera a gente, sim ou não, gente? Obrigado, Thay. Trate seriamente com o pecado. Deus faz, gente, sim ou não? Deus prospera, sim ou não, gente? Deus nos dá vitória diante das lutas, sim ou não? Sim, mas a gente não pode se esquivar de falar daquilo que é a essência do Evangelho, que é você tratar de fato com o pecado. Por que às vezes as pessoas, via de regra, não é fácil você pregar, você ministrar sobre pecado? Porque primeiro não é confortável de se falar. Estou colocando aqui na postura de pregador, de pastor. Não é confortável de falar. Não é confortável você falar de um assunto como esse, algo que te leva à morte. Mas o meu compromisso não é com conforto, é com a palavra. O segundo motivo pelo qual às vezes a gente se esquiva e não é infelizmente falado nos púlpitos de uma forma geral, porque as pessoas que ouvem não gostam. Elas criam uma expectativa de ouvir outra coisa. Mas, contudo, porém, entretanto, o nosso compromisso, acima de tudo, não é com o que as pessoas gostam, mas é com o que Deus nos direciona. E eu vou falar para vocês o quanto que isso é urgente. Evitar falar de pecado é uma estratégia do inimigo. É uma estratégia do inimigo para que nós não possamos ser revestidos do poder de Deus. Quando nós evitamos tratar ou falar de fato do que é pecado, na verdade ele está te impedindo de você viver, fluir no Espírito de Deus, da essência de Deus. E automaticamente, se você não é cheio da presença de Deus, se você não é cheio desse poder de Deus, automaticamente você tem uma atuação, uma expressão medíocre. Famílias não são transformadas. Cidades não são transformadas. Vidas não são, a família, os lugares onde a gente habita, não é transformado. Se você pegar e estudar no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no cristianismo, através da história, todos, eu vou repetir, todos, absolutamente todos os despertamentos espirituais, todos os avivamentos que geraram transformações de fato, lindas na história de famílias, na história de cidades, na história de nações, são precedidos de consciência do pecado, confissão de pecado e arrependimento do pecado. Deixa eu colocar essas 3 coisas aqui. A gente precisa entender isso. Todos os avivamentos, se você não entender, depois faz um curso de hebraico que dá tudo certo. Todos os avivamentos são precedidos, vou colocar aqui, de consciência, ou seja, a pessoa só muda aquilo que ela identifica. Você precisa ter consciência. Como ouvirão se não há quem pregue? A gente precisa, todos os avivamentos são precedidos de consciência, confissão, aquele que confessa e deixa, confissão. Ou seja, eu tive consciência, eu confesso, eu coloco isso para fora. Consciência de pecado,
confissão e arrependimento. E não remorso. É arrependimento. Arrependimento. Todos os avivamentos que impactaram famílias, transformação de cidade, de economia, de igreja, todos são precedidos de uma consciência de pecado. De fato, nós estamos fora do propósito de Deus, eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu confesso o pecado, eu me arrependo desses pecados. Isso não faz parte mais da minha vida. Resumindo, isso aqui é o quê? Santidade. Santidade. Então, pegue só. Quais são as duas palavras? Quem quer viver um avivamento pessoal, que está cheio do poder de Deus? Diz amém. Então, todos os avivamentos, tá, depois anota rápido aí que eu vou ter que... Isso aí. Já anotou, né? Então, vamos lá. Avivamento ele é precedido de santidade, mais oração. Isso aqui, ó. Todos os avivamentos da história, todos, são precedidos de santidade. Tudo que aconteceu de revolucionário, de transformação, de cura, de restauração, na essência, gente, de poder de Deus, de milagres, nas histórias, de transformações nas economias, são precedidos de santidade, que é aquelas 3 pontos que eu coloquei, a consciência de pecado e de oração. Todos. Se a gente quer viver na nossa vida um avivamento pessoal, de fato, a gente precisa estar alinhado com essas duas verdades, com esses dois princípios. Santidade e oração precedem todos os avivamentos da história. E eu vou te mostrar isso aqui à luz da palavra de Deus. Provavelmente você já deve ter, talvez, observado isso, mas a gente fica extasiado com a manifestação no Novo Testamento da graça de Deus, os milagres de Jesus, né, o tempo da graça, de salvação, o que aconteceu em Atos 2. Mas se você reparar, o Evangelho, você vai ver que a primeira palavra da pregação do Evangelho é arrependimento. Arrependimento é a primeira palavra de pregação do Evangelho. Vou te mostrar onde está escrito isso. Pregação de João Batista. Tudo que aconteceu, aqueles milagres de Jesus, o povo conhecer, os demônios serem expulsos, tudo que aconteceu ali, de transformação que chegou até nós, começa com uma palavra: arrependimento. Olhe por gentileza Mateus capítulo 3, verso de número 2, que é a pregação de João Batista. Quem achar aí, lê para a gente. Arrependimento, primeira pregação do Evangelho. Quem pode ler alto aí? Hã? Mateus o quê, gente? Quem lembra aí? Mateus 3:2 que eu falei? Alguém achou? É esse mesmo? O que está escrito? Quem pode ler aí com voz de trovão? Eita! Olha só, a primeira pregação de João Batista começa com o quê? Arrependimento. Primeira pregação de João Batista. Então a gente começa a ver, antes de Jesus chegar, a chegada de Jesus mudou a história, tanto que se você pode estudar em qualquer escola aí que você vai ver, a história mesmo da humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Lá não sei quantos anos, AC, falando de história, tantos anos DC, depois de Cristo, antes de Cristo, sim ou não? Nós estamos em 2022, depois de Cristo, sim ou não? Jesus veio e dividiu a história mesmo. E quando ele chega na nossa vida, é do mesmo jeito, existe um Bruno antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para que isso acontecesse, a primeira pregação de João Batista foi sobre arrependimento. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus, antes de ele falar de salvação, de perdão, de oração? Leia, por gentileza, em Mateus 4,17. Primeiro sermão de Jesus, a primeira pregação de Jesus está aí. Mateus 4,17. Vê qual que é a primeira palavra. Mateus 4,17. Desde então, acharam aí, gente? Começou Jesus a pregar e a dizer, como que ele começou a pregar e a dizer? Arrependei-vos. Primeira palavra de pregação de Jesus foi arrependimento. A primeira palavra da pregação, o cara foi começar a pregar, arrependimento. Se não bastasse o mover, que a gente fica extasiado de Atos 2, 3.000 pessoas se converteram, depois vai para 5.000, depois tem um paralítico andando.
A pregação de Pedro carrega uma chamada, como primeira chamada dele está lá, Atos 2,38. O que está escrito aí no Pentecoste? Que converteu 3.000 pessoas, um movimento de conversão em massa, de transformação de vidas, de batismo, de cura, de milagre. Começou com o quê? O que está escrito aí? Atos capítulo 2, verso de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Não há salvação sem arrependimento. Como uma pessoa vai ser salva do caminho para a morte se ela não se arrepender da vida que ela vive, longe de Deus? Não vai ter poder espiritual sem arrependimento. Não vai ter cumprimento de promessa sem esse alinhamento com Deus. E por mais que às vezes não seja confortável de pregar, nós precisamos entender que essa é a base, para que a gente pare de viver um cristianismo que a gente tem visto na atualidade, de oba-oba, de experiências talvez estáticas, de experiências meramente emocionais, e de não ser transformados. Pessoas que às vezes caem, dito no poder do Espírito, mas se levantam falando mentira, levanta, tratando mal as pessoas. Nós precisamos de ver um cristianismo que de fato há transformação de vida. Eu caio no poder, mas eu levanto cheio da unção, para poder proclamar a Cristo, para contagiar a nação, para ser esse sermão e sapatos para a glória de Jesus. Então a primeira coisa para que a gente possa viver qualquer coisa na nossa vida é o arrependimento. É a consciência do pecado, é o arrependimento. Aí vem o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, Romanos 6, você vai ver como que Paulo fala que a gente deve lidar com o pecado. Olha aí Romanos 6, no texto que nós lemos. Vou trazer as aplicações. Vamos lá. Romanos 6, verso de número 2. Paulo diz assim, ó, que nós devemos... Deixa você aí. Bom que foi bom sua chegada aí. Que é bom que o pessoal também fica mais pertinho do povo aqui. Romanos 6. Olha o que Paulo fala para a gente lidar com o pecado, gente. Paulo diz assim, ó, Romanos 6, verso 2. Verso 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Paulo está falando, olha sobre o pecado. Paulo está falando que a gente precisa ser radical no pecado. Morreu na minha vida. Essa vida de viver em pecado, uma coisa é a gente peca como acidente de percurso. Outra coisa é viver na prática do pecado. A pessoa vive nessa mesma prática. Ela não abandona aquilo de errado que ela fazia. A gente vai ter falhas, mas como acidente de percurso. Não como algo premeditado. Eu vou cada dia mais crescer, querer agradar a Deus. Então Paulo fala, preciso morrer para o pecado. O morto, gente, você pode passar uma picanha no nariz dele assim, ele não vai fazer nada. Se eu mostrar a foto da picanha aqui, você vai... Ah, meu Deus do céu, a boca até enche d'água, né? Aí você pode mostrar para uma pessoa que morreu, pode até chegar perto dela o cheiro assim, da picanha. Porque morreu para os prazeres do mundo. O meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer é agradar o meu amado. O meu prazer é andar na presença dEle. Esse deve ser o prazer de quem de fato foi alcançado pela graça de Deus. Se o meu prazer não tem sido esse, eu preciso arrepender. Será que de fato eu recebi essa nova vida? Será que de fato eu morri para o pecado e vivo com Deus? O meu maior... Quando eu peco, eu preciso entristecer. Eu preciso chorar. A gente chora por tantos melodramas da vida. E às vezes não temos chorado pelos nossos pecados. Temos às vezes sensações de remorso, como teve Judas. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí depois peca, não tem nada a ver. Depois acaba ficando costumeiro. A gente acostumou com o sagrado. Acostumou a pecar. Acostumou com o sagrado. O que eu estou dizendo, a pessoa que peca, vem na igreja, vem, ouve a palavra, achou legal. Não, estou bem aqui, volta com a vida pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Paulo diz aqui, a gente tem que tratar o pecado sepultando ele. A gente precisa tratar o pecado, se você olhar o verso 6, fala para sepultar. Olha o verso 6, nos fala para destruir. O pecado seja destruído. O verso 6 diz assim na parte 6, não sirvamos o pecado como escravo, ou seja, nós não podemos ser escravo do pecado. Nós precisamos estar mortos para o pecado. O verso de número 14 fala que o pecado não pode nos dominar.
E quantas vezes entra ano, sai ano, nós estamos nos tornando escravos dos mesmos pecados. E por isso não vivemos a plenitude de Deus. Gente, não tem como viver na plenitude de Deus se eu vivo na prática do pecado. Não tem como eu ser um corpo que é templo do Espírito Santo, e esse templo, o Espírito Santo habitar num corpo que é templo impuro. Eu preciso me arrepender, eu preciso ter uma postura alinhada, se de fato eu quero viver vida abundante e vida eterna nos céus. Então Paulo usa termos radicais no que tange ao pecado. Gente, o diabo se vem, manifesta, se aparece em sonho para você, demônio, sei lá, visões, ou manifesta na vida de alguém, você pode expulsar, resistir ao diabo. O diabo expulsa, enfrenta, ora no nome de Jesus. Mas o que tange a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, o que a Bíblia diz? Foge, porque o pecado é letal. A gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode ficar, como diz antigamente uma frase, flertar com o pecado. Não pode, porque o pecado é letal. O salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo nos mostra que nós precisamos, o pecado deve ser arrancado, deve ser anulado, deve ser destruído, deve ser sepultado, porque ele é perigosíssimo. A gente precisa tratar seriamente com o pecado, não é de forma leviana, é de forma séria, como um voto diante do Senhor, de forma tão radical que o próprio Jesus nos ensina. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca. Já falei aqui, se fosse literal, a gente ia ter que ter as Bíblias tudo em libras, né? Aquelas tudo demarcação. Todo mundo assim, se a tua mão te faz pecar. O que Jesus quer nos mostrar? Não é literal. O que Jesus está querendo dizer é que a gente precisa tratar com o pecado de forma radical. A gente tem acariciado, brincado. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver mais uma mentira, não. Não tem nada a ver aqui, esse imposto aqui não pagar, não. Não tem nada a ver aqui, mentir para o cara para vender aqui. Não tem nada a ver mais esse envolvimento sexual fora do casamento. Não tem nada a ver essa pornografia aqui. Não, mais uma vez, só depois eu peço perdão e ando. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é mudança. A gente não vai viver poder espiritual se a gente não tratar seriamente com o pecado. Eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, na dialética que ele apresenta de frases. E eu achei interessante no que tange ao pecado, que ele diz assim, o pecado é uma fraude. A gente precisa ter essa consciência. Isso ajuda muita gente a vencer nessa luta entre carne e espírito. O pecado é uma fraude. Ele promete prazer e paga com desgosto. Por exemplo, uma pessoa que se embriaga. Depois o cara vai lá para o fundo, né? Do poço. Como é que é o nome que dá o negócio depois? A pessoa fica lá com dor de cabeça, esse negócio. Ressaca. Mal. O que é isso? Pecado. Promete prazer e paga com desgosto. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. O cara não consegue ficar sem. O cara vai lá, droga, dá um tapa aqui que vai ser, é liberdade. Aí vira escravo. Prega liberdade, paga com escravidão. Aí ele segue dizendo, levanta a bandeira da vida, mas o salário é morte. Isso que é viver. Viver? Uma vida que te leva à morte? Tem aroma sedutor, mas o fim cheira e chofre. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte que está falando ali é a morte eterna. Só os loucos zombam do pecado. O pecado é maligníssimo. Ele é pior, olha o que ele diz. Ele é pior, o pecado é pior do que a pobreza, do que a solidão e do que a doença. Do que qualquer tipo de doença. Aí ele coloca o porquê. Enfim, o pecado é pior até mesmo do que a própria morte. Porque todos esses males, solidão, pobreza, doença, não podem destruir a sua alma. Não pode te afastar de Deus. Mas o pecado arruína seu corpo, a sua alma e afasta você e eu eternamente de Deus. Por isso que o diabo não quer que a gente pregue de pecado. Porque tem a ver com a nossa vida ou morte eterna. Eu estava uma vez fazendo a live, falando sobre um assunto, e uma das pessoas comentou uma frase que me marcou, que ela colocou assim, o pecado é luto disfarçado de festa.
É um luto que disfarça de festa, né? É igual aquela pele, como é que é? Cordeiro, lobo com pele de cordeiro, é isso? É luto disfarçado de festa. Só disfarce, mas a entrega dele é frustração. É frustração. Pode pegar para qualquer pessoa, seja numa pornografia, a pessoa vai às práticas de masturbação, aí depois a pessoa entra num estágio de vazio, de infidelidade conjugal, tem ali aquele êxtase de prazer, e depois com a consciência extremamente afligida. Uma família destruída, vivendo de fachada, porque o pecado, ele prega a liberdade. É luto disfarçado de festa. Por isso a gente precisa, como um voto para quem quer viver um avivamento genuíno, tratar seriamente com o pecado. Tratar seriamente com o pecado. Interessante que eu estava vendo esse texto, quero colocar aqui para a gente poder partir para as aplicações. Por que a gente deve tratar seriamente com o pecado? Vou colocar para vocês, o que a gente já pontuou em rápidas palavras. Por que eu preciso tratar seriamente com o pecado? Por quê? Porque o pecado, tenha consciência disso, o pecado ele escraviza. Escraviza com Z ou com S? Escraviza. O pecado escraviza. Romanos 6,6, que nós lemos, a parte 6, diz: não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, o pecado escraviza o homem, ele aprisiona o homem, ele obriga o homem a alimentá-lo. O pecado te obriga a alimentar. Que é o que Hernandes diz, ele propaga a liberdade, mas paga com escravidão. Ele paga com escravidão. Tem gente que é escravo de mentira. O cara mente aqui para poder cobrir aquela outra mentira, tem que inventar uma outra mentira, e ele inventa uma outra mentira e vira aquela bola de neve. Eu até mencionei aqui no primeiro culto que tem gente que já acostumou tanto mentir que ele até acredita na mentira dele. Então ele acha que a mentira dele é verdade. Acostumou, eu conheço gente assim. O cara fala com você um negócio aqui, fala com outro aqui, menos de 2 minutos, mentindo. Mas que isso? O cara acha que ele acredita na mentira dele, porque virou uma prática. Quem é o pai? Pai da mentira. Inclusive as meninas aí que mentem pro pai para sair com... Tem menina que mente pro pai, né? Não, pai, estou indo na escola, vai lá para poder ficar com o menino. Aqui não tem não, né? Olha aí. Mente, quem mais? Mente pro pai para poder ficar com o menino e vice-versa. Cuidado, barão, com essa menina que você vai casar. Vou te falar quem vai ser o seu sogro, não, porque... A menina que mente com o pai para poder ficar com você, se você casar com ela, quem vai ser seu sogro? É o pai da mentira aí, gente. Mas essas coisas a gente precisa perscrutar o nosso coração. Porque o pecado nos escraviza, a pornografia escraviza. A pessoa começa vendo uma foto ali, sensual, depois ela passa para algo mais explícito, depois ela começa a acessar vídeos, aí ela não fica, com um abismo chama outro abismo, não fica confortável com um determinado tipo de vídeo, aí vai começando a ter as aberrações, e a pessoa começa a viciar a mente dela, começa a ser completamente tomada com distorções sexuais terríveis. Porque o pecado nos escraviza. Por isso que eu tenho que tratar, eu e você precisamos tratar seriamente com o pecado. Porque um abismo chama outro abismo. Glória a Deus, porque em Cristo nós temos a libertação. A verdade vem como essa, como solução para a nossa alma. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero declarar em nome de Jesus que todas as cadeias malignas, pecaminosas, que te aprisionam, serão quebradas nessa noite em nome de Jesus. Qualquer coisa que está tentando nos impedir de poder romper em Deus vai ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus não volta vazia. O Senhor quer te dar liberdade, paz, alegria. O pecado ele escraviza. O pecado, para mim, um dos terríveis, né? O mais terrível, ele nos afasta da presença de Deus. Isso aqui é o mais terrível.
Escravizar é terrível no mundo, mas afastar da presença de Deus. Porque se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? Agora, se Deus não for por nós, quem será de nós? A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão de Deus está estendida, a mão poderosa de Deus está estendida sobre a sua vida, está estendido sobre as nossas vidas. O ouvido dele está aberto para ouvir cada clamor aqui. Mas as vossas iniquidades, o verso 2 de Isaías 59, faz separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados. A gente não tem capeta, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Não tem principados, não tem potestade, não tem nada. A única coisa são os nossos pecados. Quando a gente vê aquela beleza do Salmo 91, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, mal algum chegará à minha tenda, praga alguma me atingirá. Qual que é o versículo 1 que é a base? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se eu tô em Deus, se eu estou na presença de Deus, meu irmão, pode vir 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, praga nenhuma vai chegar a minha e a sua tenda, porque o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. É cultivar essa essência de intimidade com Deus. A maior tragédia que pode acontecer na vida de um homem é não ter a presença de Deus, porque a presença de Deus é o que faz a diferença na vida de um homem. A Bíblia diz que José, tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com José. A prosperidade estava a própria Bíblia já responde. É a presença de Deus na vida dele que fazia diferença. Isaac prosperava. Se você ler Gênesis 26, ele planta, ele cava um buraco e consegue tirar água onde ninguém consegue tirar água. Mas o texto fala, porque o Senhor o abençoava. Ele lança uma semente e colhe no mesmo ano 100 vezes mais. Gênesis 26, verso 12. Porque o Senhor o abençoava. A grande diferença, a diferença na vida do homem é a presença de Deus. É na presença dele que os milagres acontecem. É na presença dele que há plenitude de alegria. É na presença dele, meu irmão, que os sinais vão seguir a sua história. É na presença dele que o mar vermelho que nunca se abriu vai se abrir. É na presença dele que o rio que está ali, o mar na verdade da Galileia, está agitado, vai ter que fazer você ver, andar sobre as águas. O sobrenatural acontece. É na presença de Deus, é na presença de Deus. O que nós precisamos buscar, clamar e alinhar a nossa vida é pela presença de Deus. Sabe, muita gente toca, muita gente canta, muita gente fala em público, muita gente ensina, mas o que faz a diferença no louvor, o que faz a diferença na pregação, o que faz a diferença no tocar é a presença de Deus. Não é apenas música por música, mas é música de músicos que profetizam. Aí as cadeias quebram. Tanta gente talvez não ter cantado naquela prisão, mas quando Paulo e Silas cantam, cheio da presença de Deus, os grilhões caem por terra. Quantas pessoas já estão rodeado em volta de Jericó, mas quando rodeia um povo debaixo da direção de Deus e cheio da presença de Deus, as muralhas não permanecem de pé, porque a presença de Deus derruba muralhas. A presença de Deus quebra os grilhões. A presença de Deus faz com que os mares se abram. A presença de Deus traz salvação nos ambientes aonde o Senhor nos coloca. É da presença dEle. Oh, meu irmão, faça o que tiver que fazer para estar alinhado com a presença dEle. E nessa noite o Senhor vem alinhar o nosso coração. O Senhor vem limpar o nosso coração, para que nós possamos fluir, para que nós possamos viver na presença de Deus. Diga-se comigo, o que eu preciso é da presença de Deus. O que eu quero é da presença de Deus. O meu alimento é a presença de Deus. Oh, Jesus. Gente, a gente não pode desagradar o Senhor. Nós nascemos para agradar ao Senhor. Para agradar ao Senhor. Eu vou caminhar para o encerramento. Olha o que o pecado faz. O pecado produz em nós grandes derrotas. Por causa de Acã, que tinha pegado algo que não era para ser pego no meio do povo de Israel em uma batalha. Israel perde a batalha contra Ai por causa de uma pessoa. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes Deus tem tantas coisas, tantas vitórias para nos dar, mas a gente precisa alinhar a nossa vida. Eu falei aqui, talvez no domingo passado, meu irmão, entenda só, o Senhor não derrama vinho novo em odres velhos. O Senhor quer preparar os nossos odres, porque Ele tem o vinho novo do céu preparado para nós
nossa vida. Tem muita coisa que Deus quer fazer, mas a gente não está tendo maturidade, e às vezes derrotas estão acontecendo porque a gente não está alinhado com o Senhor. O pecado, ele gera derrota, e por fim, o pecado, ele nos leva à morte eterna. Nós estamos falando de salvação. Por isso que o diabo não quer que a gente use os púlpitos para anunciar, para declarar a verdade contra o pecado, porque sabe que isso aqui vai tirar você do caminho de vida. Mas em nome de Jesus, essa noite o Senhor nos trouxe aqui para quebrar os grilhões, para quebrar as fortalezas. Olha, eu quero declarar ainda mais. Não importa quantos anos talvez algo tenha sido reincidente na sua vida. Talvez o Senhor está trazendo à sua mente: mas eu já confessei, eu já tentei tantas vezes, eu já tentei tantas vezes consertar isso e aquilo outro, eu não consigo. Eu quero declarar, no poder que há no nome de Jesus, Saulo serão transformados em Paulo, sim. Eu quero declarar, no poder do nome de Jesus, Jacó, que era o enganador, vai se transformar em Israel, aquele que reina com o Senhor. Uma nova vida, um novo ser, uma novidade de vida é o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Seja quebrado nessa noite todas as fortalezas do inimigo que tentam te aprisionar longe de Deus, que tentam te impedir de fluir em Deus. Seja quebrado nessa noite, que você seja nessa noite revestido do poder do alto, e você seja nessa noite envolvido com a unção do Espírito Santo, e você seja nessa noite cheia da presença de Deus, da presença de Deus. Oh meu Deus, meu irmão, não é pesado viver em santidade, não. É a maior alegria da vida. O meu prazer está na lei do Senhor. Só é pesado se a gente tentar viver sozinho, mas se a gente se conectar na fonte, de dia e de noite, buscando a presença dele, vai ser o seu maior prazer. Eu quero declarar isso: o seu maior prazer vai ser viver em santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero declarar ainda mais aquilo que Josué, o Senhor falou a Josué, em Josué 3:5: santificai-vos, porque amanhã, oh glória, eu creio nessa palavra para essa casa. Eu creio nessa palavra para esses dias. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Sabe o que é isso? A santidade prepara o ambiente para o sobrenatural. A santidade, oh Jesus, o Senhor está alinhando corações aqui nessa casa. O Senhor está alinhando vidas aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque Ele já tem reservado no céu o sobrenatural para derramar sobre a sua vida, sobre a sua história. Vai acontecer. Ministérios vão fluir em Deus. Ministérios vão ser ativados, porque o Senhor está alinhando vidas, o Senhor está alinhando corações, o Senhor está quebrando fortalezas, pecados sexuais. Receba em nome de Jesus. O Senhor vai fazer você vencer nesse pecado. Você vai ganhar autoridade para anunciar a palavra dele sobre esse pecado, e outras pessoas serão libertas através da vitória de Deus na sua vida. Só quem crê, coloca de pé. Só quem crê, adora o Senhor. Só quem crê, receba dessa libertação nessa noite. Só quem crê, receba desse novo tempo. Seja livre, seja livre. Não por aquilo que eu falo, mas pelo poder do Espírito. Seja livre, não pelas minhas palavras, mas pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. Deus usou o pastor Tiago para orar aqui com pessoas que estavam pensando em suicídio. Sabe, isso é o diabo que estava aprisionando você em certos pecados e estava te acusando, porque é assim que ele faz, ele fica acusando. Ele oferece a bandeja para você se envolver. Depois que você se envolve, ele começa a acusar a sua mente. Ele fez isso com Judas até levar à morte. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para desatar toda a sentença de morte contra a sua vida, porque Ele sopra sobre ti vida. Receba da vida de Deus, receba de um novo tempo do Espírito, receba a libertação. O diabo não vai ceifar a sua vida. Você pertence ao Senhor Jesus. Quebra-se as cadeias agora. Quebre-se as cadeias agora. Quebre-se os grilhões agora, no nome de Jesus. Oh glória, eu quero contar um louvor para vir aqui à frente.
creio no poder de cadeias e grilhões que são quebrados através da adoração, através do louvor. E o Senhor está trazendo libertação aqui nessa noite. Libertação, libertação. O Senhor está libertando isso. Não importa, meu. Não importa se você, oh, aleluia. Não importa se isso veio do seu pai. Não importa se o que você carrega foi frustração vivida na sua paternidade. Não importa. Eu declaro uma vez mais, como tenho declarado, sobre esse altar, na sua vida toda maldição vai ser interrompida, porque através de você um novo ciclo de salvação está sendo estabelecido. Até aqui veio o vício, a partir da minha vida. Estavam meus tios, meus primos, meu pai, todo mundo pode ter tido aquele vício tal. Até em mim, chegou em mim, está sepultado em Cristo. Eu me levanto para que um novo ciclo de salvação, de libertação, de transformação, de avivamento, venha uma nova geração sendo gerada através da sua vida. Você pode colocar a sua vida agora diante do Senhor. Se coloca, sabe por quê? A gente precisa estar limpo, para que venha o Espírito que é santo habitar no templo. E o Senhor quer derramar da glória dele sobre vidas. Eu quero te dar a oportunidade sobre essa canção agora para dizer: Jesus, eu me arrependo de tal pecado. Você quer saber como se tratar seriamente com o pecado? Comece agora a nomear o pecado. Comece a confessar o pecado e abandonar o pecado. É isso que a gente tem que fazer. Eu preciso nomear, eu preciso confessar e eu preciso abandonar. Eu preciso nomear esse pecado, eu preciso confessar e eu preciso abandonar. Comece a fazer agora. Jesus, a inveja. Jesus, o meu coração está aqui o orgulho. Jesus, na minha vida tem a mentira, tem a infidelidade. Senhor, na minha vida, comece a falar para o Senhor, porque o Senhor está preparando o seu coração. Ele vai limpar, meu irmão, vai limpar. O diabo não vai ficar te acusando disso, não vai ficar te acusando disso em nome de Jesus, porque o Senhor tem um novo tempo sobre a sua história. O Senhor quer desatar muitas coisas que estão nos céus sobre a sua vida, quer desatar muitas coisas que estão nos céus sobre o seu ministério. Oh, Jesus, tem misericórdia. Você e Deus agora, você e Deus, você e Deus.